Mas tem muita gente que fala que a criança, na realidade, não acorda pela fome, ela acorda pela vontade para tomar uma mamadeira, que ela não precisa mais, ou para ficar no seu colo, ou para voltar a mamar no peito. Quando que você identifica quando é fome e quando que é só o aconchego da mamadeira ou da companhia? Então, esse aconchego, no caso da Aimee, esse aconchego, esse estar perto durante a noite, não pode. Então, Mas existe. Existe, mas a gente não pode colocar, porque é um mau Sim. hábito de sono. Então, ocorre, quando a criança acorda à noite, há um certo conflito, digamos assim, na secreção dos hormônios e tudo mais. Então, a gente teria que tirar esse mau hábito de sono. No caso do Bento, que amamenta ainda e tudo mais, a gente tem que ver se ele tá mamando mesmo, se realmente ele tá enchendo a barriguinha dele, ou se é só pra chupetar o peito, porque acontece. Ele não é. Não, então, geralmente... Ela diz que sente o peito diminuindo. Ele esvazia. Então, algumas mães, como eu falei, elas acordam 7, 9 horas, 9 vezes à noite. E aí ela fala, gente, coloquei no peito, a criança dormiu. Então isso é um mau hábito de sono. Com 2 meses, a criança já pode sim ter um mau hábito de sono e só dormir no peito. Então a gente teria que retirar essa chupetada. Como retira? Então, para retirar esse mau hábito, a gente teria que anotar todas as vezes que ele acordou e mamou. Quanto tempo que ele realmente mamou. Então, eu coloquei no peito e ele ficou 2 minutos. Não, ele não mamou. Sim. Agora eu coloquei no peito e ele ficou 15 minutos mamando. Então ele mamou. Boquinha ali. Com a boquinha exatamente se mexendo. Então tá bom. Diante da pega correta. Então ele mamou bem. Então, esse período que ele acordou só para ficar 2 minutinhos no peito, a gente teria que tirar. Aí você ou entra a presença do pai, ou a mãe mesmo fica ninando a criança, fazendo esse barulhinho que lembrava o útero e tudo mais, e ele volta a dormir. Uma dica muito importante aos pais é a repetição. Então, a partir do momento que você quer tirar um mau hábito da criança, você começa a repetir as mesmas coisas. Então, a criança ela foi lá, começou a chorar, você pega a criança, põe no colinho. Na hora que ela estiver adormecendo, que ela estiver em sono leve, aí você coloca ela no berço. Se ela despertar, você traz de novo pro colo. Ela começar a adormecer, entrar em sono leve, põe ela no berço. E assim você vai com esses exercícios de repetição. Já nessa idade do Bento? Nessa idade do Bento a gente já consegue fazer. No Bento a gente não consegue estabelecer rotina. A gente consegue criar uma semi-rotina, digamos assim, com algumas coisinhas que ele faz, do banho e tudo mais. Agora, com a Aimee a gente já consegue estabelecer rotina. E quando que a gente consegue estabelecer rotina? Com que idade? A partir do quarto mês. Na verdade, a gente começa a estabelecer rotina a partir da introdução alimentar da criança. Então, alguns pediatras, eles orientam 9 meses. 4 meses, já começa a liberar comidinha. Depende muito da licença maternidade. Quanto tempo uma criança tem que dormir durante o dia? Depende muito da criança. Depende muito da necessidade da criança também. São duas coisas que andam linkadas. Então, por exemplo, a Aimee, ela tem necessidade de uma soneca de 1h30 a 2 horas. Não pode passar disso, porque a partir do momento em que passa de 2 horas, elas começam a ter esse conflito mental de que é um sono noturno. Então, não pode passar, uma soneca, ela não pode passar de 2 horas. É de 1h30 a 2 horas, no máximo. Acabou. E aí os pais, eles precisam acordar a criança. Mesmo com janela aberta, mesmo luz do com sol janela entrando. aberta e tudo mais. Durante as sonecas da manhã, se a gente não deixa a janela aberta, ou os barulhos evidentes e tudo mais, pode ser que aconteça a inversão dos ciclos. Então a criança, ela trocou o dia pela noite, por conta disso. Então a gente orienta deixar um pouco da janela mais aberta, um feixe de luz entrando, barulhos pela casa, e não aquele silêncio. E além disso, ela dormir mais que 2 horas, porque daí ela já começa a entender que tá de noite. Tá. Em relação ao Bento, ele tá com um mês e uma semana. Geralmente eles tiram
umas 3 sonequinhas de manhã, depende do horário dele, umas a 2 da tarde, toma 5 sonecas durante o dia. Mas isso vai de acordo com a necessidade também do corpinho dele. Atualmente ele dorme o dia inteiro e acorda 5 vezes ao dia, porque o bicho dorme. Dorme o dia inteiro. Desde que nasceu, dorme muito. Que bom. Que continue assim. Que continue assim. Eu tenho a sensação que ele tá se recuperando do nascimento. Ainda, Eu acho que vai dormindo. Isso também interfere por conta da Inê. Quando ele acorda, ela brinca muito com ele? Ela estimula muito a criança? Não, pouquinho. não muito. Ela vai falar um pouquinho, mas não. Então, mas é rápido. um estímulo para um bebê de 1 mês e meio, um estímulo de 10 minutos É muita coisa. É muita coisa. Ah. Então ele dorme para descansar mesmo. Tá. Sim. Entendeu? No período de 3 meses, no início dos 3 meses da criança de vida, eles têm esse desenvolvimento gigante. Então eles precisam dormir bem. Eles necessitam. É uma coisa que parece que ele encheu, Sim. correu uma maratona o dia inteiro, assim. Então eles têm essa necessidade de dormir bastante. Mas se a gente pensar o quanto o sono é importante, é só você olhar para um bebezinho o quanto ele dorme. Sim. Né? Para ele poder se desenvolver. Se recuperar e organizar. Não é? as ideias. E ele dorme também bastante por conta da secreção dos hormônios de maneira irregular. Ah, tá. Então isso também é extremamente importante. E até quando manter essa soneca diurna? Então, geralmente até os 3 anos da criança tem que ter uma sonequinha. Tá. A partir de 1 ano e meio, 2, já começa a ter uma soneca. Eles têm a necessidade, na verdade, de uma soneca só durante a tarde. Isso. Então eles acordam por volta de 8 horas da manhã. E aí eles têm atividade normal, e aí por volta de... Geralmente acontece depois do almoço. Então almoçou, Isso. dá 1 horinha, 1 hora e meia, eles já deitam e dormem um pouquinho. Almoço 11h30, meio-dia, né? Sim, não é o almoço 3 1h30, horas da 2 da tarde, exatamente. Não, o almoço de acordo com a rotina. Tá. Então o almoço por volta de 11h30, meio-dia, eles almoçam daqui 1 horinha, pra fazer a digestão mesmo. Eles já estão dormindo de 1 hora e meia, 2 horas. Não pode passar disso para uma criança maiorzinha. O recém-nascido, eles dormem de 3 a 4 horas e não interfere no sono noturno. Uma coisa que eu noto no Bento é que ele parece que ele troca o dia pela noite, no sentido de que, assim, de dia ele dorme como se fosse um anjo, assim. Você pode fazer barulho, fazer o que for e ele fica tranquilo, e ele não faz barulho. Na noite, ele reclama, ele fica... Ele faz muito... Fica ronronando, sabe? Parece que tá meio... É os sonos da soneca, geralmente. Que tem que ser assim. Ah, Esses é? barulhinhos. Pode Então, ser que ele então tenha ele tá invertido os trocando, eu dias. acho. Porque à noite é muito mais Então, incômodo ficar próximo dele nesse por causa do caso, a barulho gente do que começa a ele- introduzir um ritual noturno. A secreção do hormônio, ela começa a ficar pré-estabelecida, mas por volta das 6 horas da tarde. Uma vez que você entra em ritual noturno com o bebê até os 3 meses, então, por exemplo, às 6 horas da tarde eu começo a dar o banho e tudo mais, e aí eu entrei com ele pro quartinho dele ou pro seu, com o quarto compartilhado. Você não sai mais do quarto, ele não volta pra sala, ele não vê televisão ligada, ele não vê celular aceso, nada. Celular aceso? É. Putz. Então, diante disso, você começa a inverter os ciclos e fazer com que fique normal. Pode ser que, nesse caso, ele esteja com os ciclos invertidos e... Ah, Vocês não então ele podem tá. não Porque se ter for lá percebido. agora, ele tá dormindo assim como se Não não ouve houvesse nada. amanhã. É. Agora, durante a noite, ele é mais barulhento e ele é mais agitado também. Geralmente, quando as crianças assim, é o soninho da soneca que a gente fala, que é um sono rápido e tudo mais. Mas ele não fica- acorda? Não acorda. Mas o sono mais assim é o sono da soneca. Mas então, agora você falou do celular e me pegou. Por quê? Eu tô Amamentando, e ela fica passando o tempo ou se mantendo acordada. ou me mantendo acordada no celular, ou Vendo ou notícia, respondo, ou lendo. pesquiso, ou tô olhando Instagram, tô olhando. Você não consegue diminuir a luminosidade? Sim, do seu eu diminuo. Então, diminua o máximo possível, deixa tipo no 0, e aí tudo bem. Na verdade, o ideal seria não ter, mas no seu caso... Uma coisa que eu faço, porque tem uma coisa dos celulares e que a gente não sabe onde vai dar essa coisa do celular muito próximo da cabeça. Algumas pessoas já falam dessa história de que daqui a um tempo tá todo mundo ferrado de ficar com esse celular muito perto. Eu não sei se eu já te falei, mas eu já pedi pra Jo, que ajuda a gente, não sei o que, pra manter... A cabeça dele tá aqui e o celular tá aqui. Ou o contrário, eu mantenho longe, eu não mantenho perto. E, por exemplo, se ele tá deitado aqui, nunca o celular tá perto da cabeça dele. Nunca.
Porque eu me preocupo. Mas aí é outra história, mas é uma história que eu acho que é legal. Mas a gente precisa observar essa questão de... Até porque às vezes ele fica na sala mais tempo, enquanto a gente vai dar banho na Aimee, botar pra dormir, depois a gente leva ele pro quarto. A rotina do bebê, no caso de vocês, do Bento e da Aimee, eu diria que a rotina do Bento seria uma e da Aimee tem que ser outra. São idades diferentes. Ainda mais porque ela tá com 2 anos e meio, daqui 6 meses, 7, 8 meses assim, ela para de ter essa necessidade das sonequinhas, entendeu? E ele vai começar a ter a necessidade das sonequinhas. Então, teria que criar 2 rotinas diante da rotina de vocês. Então, esse caso é um pouquinho mais complexo. Mas a gente precisa criar essa rotina para ele, para que essa inversão dos ciclos seja normalizada. Tá. Bom, Amanda, acho que ficou mais do que claro de que o sono é muito importante pra gente, pros pais, pra gente se manter vivos, ativos e pensativos da cabeça funcionando, mas também mais ainda pra criança, né? Então eu acho que a mensagem geral que fica aqui é: pais, mães, filhos, durmam. E o sono, assim como a gente já falou da alimentação também, o sono é uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? Então a gente realmente tem que ter atenção com isso. E a questão do hábito, gente, é dia a dia, é um dia depois do outro. Não adianta você querer falar, eu quero que hoje já seja daqui 15 dias. Não será. Então, prestem atenção, tenham paciência, cultivem a paciência e a consciência de que vocês estão fazendo um bem para a família de vocês, para o filho e para vocês pais também. E aqui tá a Amanda que não deixa a gente mentir. Sozinhos. Amanda, quer finalizar, dizer alguma coisa, deixar alguma mensagem pro pessoal? Sim, gente, cuidado com o sono da criança, ele é de extremamente importância. E um sono de qualidade, ele super acarreta em benefícios na vida quando adulto. Legal. Super obrigada, Amanda, por ter vindo. A gente vai querer que você volte para falar sobre desmame, desfraude, deschupeta, sobre Chantala. A Amanda tem um monte de coisa para contar pra gente. É isso aí. Quem quiser saber um pouco mais, é só seguir o Instagram dela, que é o @maternismo. E tem várias dicas, várias coisas que dá pra aproveitar lá. Legal. Isso aí. Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui de perguntas e respostas. Isso. E se alguém tiver alguma pergunta mais específica que a gente pode fazer depois pra Amanda, mandar pra ela e responder pra vocês, coloca a hashtag aí, Cookie Cachola com sono, tá bom? E a gente responde pra vocês. Isso aí. Beijo, gente! Beijo, tchau!